Olá, amigos da TV Mundo Maior. Atendendo a sugestão enviada por e-mail pelo David Emanuel, hoje nós vamos falar sobre velório na visão espírita. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal em youtube.com/TV Mundo Maior e deixar o seu like no final deste vídeo. A sua interação é muito importante para a gente. André, qual é a visão espírita sobre o velório? O momento em que se processa do ponto de vista biológico o evento conhecido morte, ele sucede o desligamento, por assim dizer, do organismo físico do corpo espiritual, né? Os espíritos nos dizem que esse desligamento ele pode se dar completamente pouco tempo após a morte biológica, como algumas horas ou até dias após, né? Quando o processo de reencarne se complementa, que é no momento do nascimento, uma das primeiras coisas que o corpo médico faz é cortar o cordão umbilical, né? No retorno para a espiritualidade, os médicos da espiritualidade, né, aquilo que é similar aos obstetras e pediatras na Terra, aos obstetras e pediatras, no caso em questão, na maior parte das vezes, geriatras, né, na espiritualidade, que estão responsáveis pelo acolhimento desse espírito após o evento biológico morte. E como parte da cirurgia de desligamento do espírito do corpo físico, há o corte do cordão de prata, né? Que é aquele fio fluídico que nos une ao corpo. Fio fluídico que está presente em todo o nosso processo, durante toda a nossa encarnação. Quando nós dormimos à noite, nós nos ausentamos espiritualmente do corpo, mas nós estamos ligados por esse fio fluídico. Nos instantes após o processo biológico morte, esse fio fluídico ele é cortado. Agora, como dissemos, ele pode ser cortado imediatamente ou algum tempo depois, né? No geral, algum tempo depois. E o processo do velório, ele seria de grande importância se os membros presentes no velório tivessem condições de manter um ambiente psíquico salutar, saudável, de esperança, de fé, de oração, de boas lembranças daquele espírito que partiu. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos cotidianamente nos velórios, né? Vez por outra, o que nós vemos são as pessoas muito desequilibradas com a partida do ente querido, ou tecem comentários pouco caridosos frente às atuações desse espírito quando estava encarnado. Então, este ambiente psíquico, ele em nada colabora para a partida do espírito para a espiritualidade. Então, se nós tivermos que optar entre estarmos presentes em um velório ao lado da pessoa que nós entendemos que amamos ao longo da sua existência, num clima de fofoca, de bebida, de maledicência, de julgamentos, ou não estar, talvez seja melhor não estar. Esse é o questionamento do David, André. Ele relatou que há alguns anos o irmão desencarnou e por volta das 11 horas da noite eles fecharam o velório, todos foram para casa, retornando no dia seguinte. E ele quer saber se deixar o corpo sozinho na sala do velório é prejudicial ao recém-desencarnado. O corpo não está sozinho, né? Como nós dissemos, os nossos irmãos espirituais, uma parte deles considerável, especializados no processo de desencarne, eles estão trabalhando no acolhimento daquele irmão que volta para a espiritualidade. Isso também depende do grau de maturidade desse espírito quando estava encarnado. Se é um espírito que ao longo da sua existência procurou fazer o bem que pôde fazer, procurou não guardar mágoa, ressentimento, procurou ter uma vida de ocupação espiritual, fazendo as suas preces, né? Tendo ciência do seu espaço do mundo, da presença da espiritualidade do universo, mas especialmente se for uma criatura caridosa, certamente os espíritos que estarão acompanhando aquele desencarne são os melhores espíritos possíveis, né?
Alguns anos atrás eu acompanhei um velório em um cemitério numa região bastante necessitada, por assim dizer, aqui de São Paulo, e nos recomendaram que à noite nós fechássemos e fôssemos embora, porque era comum o assalto durante a madrugada. Não nos restou outra alternativa a não ser fazer a nossa prece, fechar a sala funeral, irmos todos para as nossas casas e no outro dia retornarmos. Mas é evidente que se pudéssemos escolher o melhor cenário, seria que poucas pessoas ficassem em oração e vigília, auxiliando, fornecendo vibrações de amor, fluidos de amor que serão utilizados pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade no processo de desligamento daquele espírito do corpo físico. André, retomando a primeira questão, você comentou que o desligamento às vezes pode ser feito imediatamente. É possível que espiritualmente o desencarnado esteja no próprio velório? A literatura nos aponta que isso é o que se dá na maior parte das vezes. Entretanto, nós não podemos dizer que, embora estando presente, ele esteja ouvindo e acompanhando aquilo que está se dando, né? O processo de retorno para a espiritualidade ele é muito similar ao processo de retorno à pátria física, né? Não raro, quando nós reencarnamos, no processo que culmina com o nascimento, nós damos ali o nosso primeiro berro, coisa e tal, e depois a gente passa um período maior dormindo, né? Então, o recém-nascido ele passa mais tempo dormindo do que efetivamente acordado. Ele está se acostumando com a nova condição orgânica dele, né? O processo de retorno para a espiritualidade se dá o mesmo. Então, via de regra, o espírito sente um profundo sono, né? E às vezes demora a despertar. Então, uma boa parte das vezes o espírito está ali presente, mas está num estágio parecido com aquele que nós chamamos de sono, né? Então, ele não está atento àquilo que está se dando. Entretanto, também está sofrendo algo parecido com aquilo que nós chamamos de sonho, né? Que nada mais são do que as interferências psíquicas do seu próprio inconsciente, das vivências que experimentou ao longo de sua vida e também as interferências psíquicas das criaturas que se encontram ali naquele ambiente. Quando o espírito é um espírito um pouco mais preparado para o grande evento de retorno à espiritualidade, pode ser que ele esteja presente ali, inclusive auxiliando, acalmando as criaturas que estão num processo de saudade, de dor pela partida daquela criatura. Tudo depende de qual é o espírito que está partindo. Se é um espírito de um benemérito, de uma pessoa que trabalhou em prol da coletividade humana, que buscou fazer a sua reforma íntima, o processo de retorno à espiritualidade é o mais tranquilo, sereno e curto possível. Se é uma pessoa que se desequilibrou muito, às vezes esse sono pode durar anos. Em alguns casos, nos diz a espiritualidade, que pode durar séculos. Então, isso tudo depende de quem era o espírito, de quem foi o espírito enquanto esteve nas andanças da matéria. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, mande um e-mail para faleconosco.tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima.